querido povo de Deus na Igreja Episcopal. Ontem, Donald Trump foi empossado como presidente dos Estados Unidos. Oramos para que ele e todos os nossos representantes eleitos, nas palavras do livro de oração comum, tenham a sabedoria e a força para conhecer e fazer a vontade de Deus e sejam preenchidos com o amor pela verdade e pela justiça. Mesmo enquanto agradecíamos pela transferência pacífica de poder, soubemos por meio de reportagens que a nova administração presidencial emitiu uma série de ordens executivas que são um prenúncio da promessa do presidente Trump de deportar imigrantes indocumentados em uma escala histórica, restringir o asilo e direcionar outras ações de imigração. Recebemos essas notícias com preocupação e exortamos nosso novo presidente e os líderes do Congresso a exercerem misericórdia e compaixão, especialmente em relação a membros de nossas congregações e comunidades que cumprem a lei e são de longa data, pais e filhos que estão sob a ameaça de separação em nome da aplicação da imigração, e mulheres e crianças que são vulneráveis a abusos durante a detenção e que temem relatar abusos às autoridades. Como cristãos, nossa fé é moldada pela história bíblica de pessoas que Deus levou a países estrangeiros para escapar da opressão. O Êxodo nos conta a história dos antigos israelitas fugindo da escravidão na terra do Egito e vagando pelo deserto sem um lar. Em Levítico 19, 33 e 34, Deus ordena que nos lembremos dessa jornada como parte de nossa própria história de fé. Quando um estrangeiro residir com você em sua terra, você não o oprimirá. O estrangeiro que reside com você será como um cidadão entre você deve amar o estrangeiro como a si mesmo, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Agora, como Paulo nos diz em Efésios 2, 12, 19, não somos mais estrangeiros. Cristo Jesus nos fez cidadãos com os santos e membros da família de Deus. Como lemos em 1 Pedro 2, 9, 12, recebemos a misericórdia de Deus e devemos demonstrar esse amor sacrificial em nossas vidas e atos. Porque nossa verdadeira cidadania não está aqui na terra, mas no céu, somos chamados a transcender as distinções terrenas feitas entre nós pelos líderes deste mundo. Devemos proclamar que o reino dos céus é prometido aos perseguidos e responder ao chamado de Cristo para acolher o estrangeiro entre nós. Essa visão do reino de Deus, essa nova realidade, é a que nós, cristãos, nos comprometemos em nosso batismo acima de qualquer preferência política ou política, e a qual nossa igreja deve dar testemunho por meio da palavra e da ação. Esse chamado sagrado molda nosso compromisso em toda a igreja de apoiar os migrantes e os ministérios das congregações em toda a nossa igreja que servem imigrantes e refugiados vulneráveis em suas comunidades. Desde o final do século XIX, a Igreja Episcopal tem seguido esse chamado ao acolher imigrantes e refugiados nos Estados Unidos, e hoje, os Ministérios de Imigração Episcopal são uma das 10 agências de reassentamento através das quais os refugiados entram neste país. Nosso escritório de relações governamentais é um defensor persistente das resoluções de imigração adotadas pela Convenção Geral e trabalha com parceiros ecumênicos e interreligiosos para defender políticas compassivas e humanas que ao mesmo tempo reconheçam a necessidade de proteger as fronteiras e abordar ameaças à segurança. Milhares de episcopalianos participam desse ministério de advocacia por meio da rede de políticas públicas episcopal. À medida que mais mudanças nas políticas de aplicação da imigração são anunciadas, nossos ministérios em toda a igreja continuarão a fornecer caminhos práticos para proteger os mais vulneráveis entre nós. Convidamos você a se juntar a nós. Defendendo nossos membros do Congresso usando este alerta de ação para agir em proteção aos imigrantes. Conhecidos como Dreamers, que foram trazidos para os Estados Unidos quando crianças e viveram aqui a maior parte de suas vidas. O Programa de Ação Diferida para Chegadas na Infância, que oferece um alívio do medo da deportação, está em risco e o Congresso deve agir. Opondo-se à deportação em massa usando este alerta de ação, que teria consequências severas para nossas comunidades e economia. Apoiando uma gestão ordenada da fronteira que seja proporcional e humana e respeite o direito de asilo. Apoiando programas que protejam grupos vulneráveis de pessoas, incluindo status de proteção temporária, TPS, saída forçada diferida, DED, liberdade humanitária e o Programa de Admissão de Refugiados dos Estados Unidos. Manifestando-se contra a retórica e ações anti-imigrantes, incluindo alvos baseados em raça, vigilantismo e violência, divisão familiar, e detenção e deportação sem acusações ou condenações.
Como cristãos, devemos nos opor a essas expressões de ódio e medo com um testemunho claro de nossa promessa sagrada de respeitar a dignidade de cada ser humano. Encorajando nossas congregações a usar os recursos do Escritório de Relações Governamentais e da Rede de Políticas Públicas Episcopal enquanto incorporamos o Evangelho por meio de um testemunho direto em nome dos imigrantes em nossas comunidades. Em toda a nossa igreja, os migrantes são membros do corpo de Cristo e parte de nossas congregações e comunidades, e nossa vida comum é mais rica graças às suas contribuições. Para nossos irmãos que estão em risco de deportação ou de serem separados daqueles que amam, saibam que sua história é nossa história, e sua dignidade é inseparável da nossa. Estamos com vocês e enfrentaremos esses desafios juntos. Como uma igreja unida no corpo de Cristo, por favor, orem especialmente por famílias que vivem sob a sombra da separação e por todos que buscam asilo para proteção contra a perseguição. Orem também pelas pessoas de nossas congregações e dioceses que trabalham incansavelmente para servir imigrantes e refugiados, e que agora enfrentam novos e dolorosos desafios em seu ministério. Finalmente, como os fiéis episcopalianos têm feito por décadas, por favor, juntem-se a nós em dar generosamente aos ministérios de imigração episcopal e seu ministério com refugiados que buscam uma nova vida nos Estados Unidos. Na paz de Cristo. O mais reverendo Sean Hove. Bispo-Presidente. Julia Ayala Harris. Presidente da Casa de Deputados.